Olá, Júlio. Meu doce. Gosta dos seus cabelos brancos? Light, como é evidente. Claro. Gosta dos seus cabelos brancos? Epá, o verbo agora é que me deixa... O gostar? Sim, porque... Não, vive bem com eles? Sim, isso é sim. Sim. Gostar já é outra coisa, Pois, não é? claro. Quer dizer, isso nunca me surgiu, percebe? Agora, nunca me importei nada. Também é curioso, porque eu tinha uma sensação de fatalidade que não se verificou. Eu explico-lhe. Eu sempre conheci meu pai com o cabelo todo branco. Meu pai tinha o cabelo todo branco aos 40 anos, quando casou com a minha mãe. E, portanto, desde que eu me lembro, eu não sou uma daquelas pessoas com recordações muito precoces. Portanto, acho que não tenho recordações antes dos 5 anos, qualquer coisa assim. Mas lembro-me sempre, meu pai com um pouco cabelo e o cabelo todo branco. Curiosamente, nunca ficou calvo. Foi até ao fim com um pouco cabelo. Até agora, nesse aspecto, eu acho que sou parecido. Houve uma altura da minha vida que perdi rapidamente muito cabelo e pensei, aí vou eu ficar descapotável. E ultimamente não noto grandes diferenças. Mas em contrapartida, eu por acaso tenho um ponto de referência que não me engana, que é o Sexualidades. Eu fiz o Sexualidades com um pai com 41 anos. Foi há 25 anos, foi em 91. E eu no Sexualidades tinha o cabelo ainda sem brancas. Portanto, quando meu pai tinha o cabelo todo branco. Não é? E fiquei surpreso, não é? Porque pensei que em termos genéticos, e porque minha mãe também teve cabelos brancos bastante cedo. E nunca os pintou, diga-se passar. E sou mais que suspeito, acho que tinha uma cabeça lindíssima. Mas, em contrapartida, eu acho que comigo se deu algo que entra naquela velha frase de tu causas-me cabelos brancos. Não de uma forma personalizada, mas é curioso, ainda hei de perguntar a amigos meus se têm a mesma opinião. Eu acho que quando a saúde do meu pai se degradou, e quase imediatamente a seguir se manifestou o Alzheimer da minha mãe, eu acho que num intervalo muito curto de tempo fiquei cheio de brancas. Sim. Acho que sim. Pode ser uma fantasia minha, não é? Mas isso posso confirmar. Mas, portanto, por volta dos meus 48, 49, 50 anos, meu pai morreu quando eu tinha 50 anos, não é? Por aí, eu acho que houve um claro acréscimo de cabelos brancos. Sim. Bom, também temos que viver bem com eles, porque não há outra forma. Ou os pintamos, ou os aceitamos, não é? Não tenho rigorosamente nada contra que as pessoas pintem, é uma questão de autoestima, sentem-se melhor, etc. Eu nunca senti isso, percebe? Quer dizer, nunca me incomodou nada ter cabelos brancos. Não é? Como, por exemplo, numa determinada altura, houve colegas meus que me disseram, mas porquê é que andas de óculos, porquê é que não fazes a operação à tua miopia e tal? Eu tinha uma relação, e tenho uma relação muito pacífica com os meus óculos, e portanto isso não é uma prioridade. E nunca aconteceu. Bom, o que acontece é que... É muito curioso em termos, pronto, para eu não me esquecer, já que fomos por aí, porque em princípio os cabelos brancos, não é? As cães, não é? Em princípio é um sinal de envelhecimento, não é? Numa sociedade tão feroz e caninamente virada para o elixir da eterna juventude, os cabelos brancos deviam sistematicamente pertencer a um imaginário negativo. E não é verdade. Os cabelos brancos, por exemplo, nos homens... Nos homens. Lá vem efeito de género. Nos homens, muitas vezes, são associados a elegância, classe, tal, e mais isto, mais aquilo. Charme. Quando é que se ouviu
que numa mulher os cabelos brancos eram Pronto, charme, pronto. Júlio. Não estou a falar de mim porque, como sabem, a maior parte dos ouvintes, da maneira que eu me visto, não há cabelo branco que resista, não é? Portanto, pronto. Mas há o outro imaginário, que era o que eu queria referir, porque os ouvintes mais da minha geração lembram-se disso seguramente, que é os cabelos brancos são também um sinal de mais idade, logo, teoricamente, de alguma sageza, de alguma respeitabilidade, etc. E, portanto, eu gostaria de recordar que o Felipe González, a primeira vez que se candidatou a primeiro-ministro espanhol, segundo rezam as crónicas, pintaram-lhe de branco Pois. alguns cabelos, para ele ter um ar ligeiramente mais velho, não é? Porque ele, se bem me lembro, tinha 30 e tais, não é? Nem 40 tinha, não é? E, portanto, os spin doctors da imagem acharam que era melhor para ele ter umas brancas. Um sábio tem que ter Enfim, uns cabelos brancos, não é? Pronto, uma coisa, não sei se foi por causa dos cabelos brancos, mas uma coisa lhe garanto. Eu lembro-me de estar em várias das minhas férias galegas e era hilariante ouvir as mulheres espanholas falarem dele. Porque havia dois grupos. As que o adoravam e votavam nele e as que o adoravam e não votavam nele. Mas ambos os grupos o adoravam. Adoravam, pois. Ele tinha um sucesso extraordinário com as mulheres. Eu ouvi mulheres em Espanha que quase que estavam consternadas por não poder votar por ele, não é? Porque politicamente estavam nos antípodas, não é? Mas isso não, de maneira nenhuma, conspurcava a simpatia, e quiçá mesmo, digamos assim, o xiste que ele tinha para ela. O Júlio dizia que não havia esse estigma, essa carga negativa associada aos cabelos brancos. Nos homens não há, de certeza. Nas mulheres, não posso dizer o mesmo. Não que eu tenha muitos cabelos brancos, por acaso tenho poucos. Devo dizer que ainda há dias, no cabeleireiro, a minha cabeleireira encontrou um cabelo branco e eu disse, vamos deixá-lo viver. Ei, Foi isso que aconteceu. isso é de uma grandeza. Pois é. E pôs o polegar para cima, como os imperadores Claro, romanos. claro, na arena. Magnífico. E mandou ouvir um bom vinho tinto, né? Festejaram todas. Não, isso já não Mas aconteceu, era uma boa porque oportunidade. estou de dieta, como Não é? sabe. Pronto. Bom, mas o Júlio falava dessa ausência de estigma em relação aos homens, é verdade. Em relação às mulheres perdem... primeiro, os cabelos brancos denunciam a idade. Quase sempre, não é? Tem razão em meter o quase. Quase, Há claro. pessoas muito jovens, não é? Pronto. Mas o que é que está a acontecer, Júlio? A ciência, na sua contínua pesquisa e descoberta, vai associando genes a características físicas. É verdade. Peço desculpa. E está identificado o gene que é associado ao aparecimento dos cabelos brancos. Isto quer dizer... O grupo de genes. O grupo de genes. Como se diz no artigo, pode vir a ajudar no desenvolvimento da cosmética. Pois pode. Ou seja, estaremos perante o fim. Será que daqui a 100 anos vamos ter populações sem cabelos brancos? Nem precisamos ficar só pelos cabelos brancos. Não se esqueça que há fatores genéticos relacionados com a calvície. Pois, e essa é mais complicada ainda. E presumo que as pessoas até estejam mais ansiosas, não é? Embora aí eu acho que sim. há publicidade aí a torto e direito, e alguma dessa publicidade não é nada convincente, não é? Quer dizer, eu quando começo a ouvir anúncios, seja para o que for, em que aparece alguém de bata branca a dizer que é um especialista disto e daquilo, e que 85% das pessoas que tomaram aquilo tiveram aquele efeito ou o outro, sem nenhuma prova, eu fico sempre preocupado, não é? Porque não acho que seja uma boa maneira de fazer publicidade. Mas, quanto à cor do cabelo, nós também já sabemos que há fatores genéticos, não é? Não é só o cabelo, os olhos, etc. Mas agora, esta coisa dos grisalhos é realmente algo novo.
Depois, a última frase, e foi por isso que eu falei de grupos, a última frase do artigo é importante, porque diz assim, vou citar, é pouco provável que os genes que identificamos funcionem isoladamente. Terão um papel em conjunto com muitos outros fatores que ainda estão por identificar. E aqui há pessoas que dirão fatores psicológicos. De vez em quando até nunca lhe contaram aquelas histórias de alguém que ficou com o cabelo todo branco de um dia para o outro. Sim, Pois é possível. Em teoria é. E aí a acontecer, obviamente tem que ser um efeito colateral de um stress muito violento. Não é? Pois sim. Portanto, estamos como de costume na questão de, por amor de Deus, nunca desliguemos o vivido, o afetivo, aquilo que é a narrativa de vida de alguém, nunca desliguemos isso em favor de fatores constitucionais que, por uma regra de causa e efeito, expliquem tudo. Não é? Estava a pensar que é injusto resultando de um choque, por exemplo, não é? Esse aparecimento dos Himalaias estava à procura de uma imagem. Das neves eternas. Exato. Nós podemos superar de muitos choques, nós damos a volta a muitos choques, mas ter que conviver com esse lado físico e muito visível pode ser duro. Pode e é. Aí, mais uma vez, em geral, de uma forma mais aguda com as mulheres. Quer dizer, a Inês sabe muito mais de mulheres do que eu. Mas... Embora as mulheres mais facilmente pintem o cabelo que os homens. Pronto, verdade, também. Aí também. Verdade. Mas cada vez há mais homens a pintar. Como cada vez há mais homens a usar capachinho, etc. Acha que sim? Acho. A pressão da aparência física também é muito grande em cima dos homens hoje em dia. Não é? E a pressão da aparência física e do mercado também, diga-se de passagem. Há sempre produtos para vender. Mas, em relação às mulheres, a pressão é muito grande porque, em termos de beleza física, isso continua a ser muito mais associado em termos de valores no mercado da oferta e da procura para a mulher do que para o homem. Aliás, não é só a beleza, veja, a idade também. Quando nós estamos a falar de cabelos brancos, é evidente que tivemos modificações extremamente reconfortantes ao nível da maneira como a sociedade olha para um casal heterossexual em que a mulher é claramente mais velha do que o homem. Não tem comparação Claro. com o que acontecia há 30 ou 40 anos. Mas quer queiramos, quer não, nesses casais, que às vezes são felicíssimos, essas mulheres não deixam de me contar as suas fantasias de mas como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que eu vou competir com raparigas que têm menos 30 anos que eu, ou menos 20, etc. Não é? Isso é aflitivo e seria e será aflitivo, não é? Mas, felizmente, hoje em dia também as pessoas estão educadas para viver muito mais o momento, não é? Estão. E não fazer tantos projetos para o futuro, penso eu, enfim. Estão. Aliás, essa questão de, pronto, a expressão viver o momento, de vez em quando tem má reputação, não é? Porque há quem nos diga, pois, tu vives para o momento e isto não é nada um elogio. É dizer-nos assim, para ti é o prazer imediato e o resto que se dane. Não pensamos no amanhã, não pensamos nas consequências, etc, etc. E não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de algo, aliás, porque são os cabelos brancos das mulheres em cima da mesa, algo, aliás, em que, em geral, as mulheres demonstram, na minha modesta opinião, mais bom senso do que os homens. Porque vamos inverter imediatamente a situação e vamos falar das mulheres muito mais novas com homens muito mais velhos.
também para essa situação há uma data de graçolas. A começar pelas amigas a dizer, mas tu já pensaste, vais acabar a empurrar-lhe a cadeirinha de rodas. Ou as fraldas. Ou as fraldas, etc, sim, etc. sim. Pronto. E a minha experiência é que é raríssimo as mulheres deixarem envenenar uma relação por causa desse tipo de prognóstico. É muito mais vulgar eu ouvir as mulheres dizerem, mas então, quer dizer, eu vou privar-me desta relação que é feliz, porque daqui a 20 anos ele pode estar com uma doença e eu é que vou ter que cuidar dele. Pois, espero que não, mas se tiver que cuidar, vou cuidar dele. Agora, volto eu ao verbo, mas o amor não é cuidar? Pronto. E no fundo, isto também tem lógica, que é assim. Vou deitar pela janela fora um homem com quem me sinto muito bem e vou ter que me pôr à procura de um que não tenha uma diferença de mais de 5 anos em relação a mim, sem nenhuma garantia de o encontrar, sem nenhuma garantia de encontrar alguém com quem me sinta como sinto com este. Porquê? Por causa daqui a 20 anos. Eu já ouvi mulheres que me disseram assim, Sra. Professora, mas daqui a 20 anos posso eu ter tido um cancro. Ele pode ser viúvo. Como é evidente. Não é? Pode estar todo tortinho de reumático, por exemplo, mas eu estou debaixo da terra. Não vou nisso. E agora, Inês, deixe-me ser completamente claro. Quando as amigas, ou os amigos, as amigas e os amigos, fazem este tipo de aviso, a sua intenção é a melhor. Eu não vou negar isso. Mas muitos dos amigos e das amigas que estão a dar este conselho, ao virar da esquina, podem estar numa situação semelhante e vão fazer a mesma coisa. Portanto, isto é muito mais complicado do que parece. Ainda por cima, porque estamos muito habituados a falar de sinais exteriores de riqueza. E aqui estamos a falar de sinais exteriores de envelhecimento. Mas atenção, porque pode haver sinais claros exteriores de envelhecimento, mas a cabeça, e pronto, em termos simbólicos, o coração daquela pessoa serem muito mais jovens do que o bilhete de identidade e esses sinais. Olha, ouça isto. Morro A. Conservar a esperança equivale a não envelhecer. A velhice é mais do que cabelos brancos e rugas. É sentimento que é tarde demais. É o sentimento de que o palco já pertence a outra geração. A verdadeira doença da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a apatia da alma. Muito bonito. Sim, e completamente de acordo, não é? Não é? Aqui, há umas semanas, nós lemos uma citação, já não sei de quem, que dizia: envelhecemos quando deixamos de sonhar. Sim. Morro A diz a apatia da alma, não é? Quando a alma está, digamos assim, tanto se me dá como se me deu. Isso pode acontecer aos 30, não é? Pois pode. Aliás, o povo diz, determinadas pessoas nasceu velho. E não está a referir-se a articulações. Pois é, de facto, há gente que já nasceu entediada e sem esse motor de busca. Por exemplo, olha, a imagem é boa, motor de busca, porque há pessoas, agora vamos com muito cuidadinho, é o seu direito inalienável, mas há pessoas que já nasceram com uma aversão brutal a qualquer tipo de risco. A uma tendência extraordinária de se refugiarem nas rotinas, no que é socialmente aceito. Se quiser, e a expressão não tem nenhuma conotação pejorativa, com um medo extraordinário de viverem fora do meio da manada. E isso às vezes não tem nada a ver com o bilhete de identidade. Sabe que eu costumo dizer que para mim velhice está com quem teme a mudança de rotina, não é? Quem não encaixa a mudança. A rotina é um escudo, não é? A rotina é. E também não vamos diabolizar a rotina. Precisamos dela também, não é? Precisamos. Um tipo sem rotinas nenhumas
também, em primeiro lugar, torna-se uma rotina, não é? Que é o caos. Por exemplo, olha, quantas vezes isso em Adaúf vem à colação? Que é, de vez em quando as pessoas têm a sensação que os toxicodependentes são aqueles tipos que vivem sem regras nenhumas. Bom, a vida de um toxicodependente está cheia de rotinas. Porque ele acorda e tem que pensar se tem dinheiro ou não para ir comprar drogas. E se não tem, tem que pensar como é que as vai arranjar. E depois tem que ir ao dealer, etc. Ou seja, e nomeadamente a partir de determinados estádios, é uma das vidas mais rotineiras que a Inês possa imaginar. Agora, a Inês diz-me assim, está bem, mas, por exemplo, se estivermos a falar de cocaína, não é a mesma coisa. Pronto, a cocaína tem uma visão muito mais eufórica. Uma espécie de visão, é a droga das festas e tal, e tal, e tal, e tal. Social, não é? Social, tudo bem. Mas também requer um... Não sei se a palavra é rotina, mas um determinado ritual, não é? Que se repete. Pronto, percebe? E depois é assim, uma coisa lhe garanto, que é, quando as pessoas depois nos descrevem, claro que isto não estamos a falar da primeira semana nem do primeiro mês. Uma comunidade terapêutica ao fim da linha. Quando nós falamos com as pessoas que estão no fim da linha, olha, com cocaína, com pessoas que inclusivamente destruíram às vezes o septo nasal com a cocaína, quando estamos a falar com pessoas cujos tiques são de tal ordem que a Inês, se tiver experiência, entra no portão, vê alguém que não conhece porque apareceu no dia anterior ou qualquer coisa e pensa com a maior das tranquilidades, olha, um cocainómano. Aí, por definição de dependência, se quiser, é assim, por definição de dependência e de consumo compulsivo, estamos no reino da rotina também. Também, Porque a claro. pessoa não se pode libertar daquelas rotinas. E que a partir de uma certa altura, verdadeiramente, já não tem nada a ver com prazer. Tem a ver com o objetivo puro e duro de não experimentar as consequências desagradáveis da falta da droga no organismo, o que é completamente diferente. É impressionante como, no caso da heroína, sobretudo, sendo uma espécie de rotina da morte, leva tanta vontade de vida. E eu digo-lhe isto porque muitas vezes é-me fácil detectar um heroinómano pela forma rápida como ele se movimenta. Como ele vai a qualquer sítio. Porque vai a qualquer sítio com o objetivo, não é? Pronto. E depois de consumir... Essa rapidez esvai-se, claro. Completamente. Claro, Não é? claro. Leva uma moca das antigas, eventualmente. Eu digo eventualmente, não é? Porque a Inês pode não ter essa noção, mas todos os dias a Inês se acotovela com pessoas que consomem heroína em quantidades que ainda lhes permite fazer uma vida normal. Sim. Ponto final. Agora, não podemos ter visões eufóricas acerca disso. A maior parte dessas pessoas começa a deslizar. Isso é curioso. E, então perguntava-lhe quanto tempo é que se pode aguentar nessa rotina? Isso depende muito. Por exemplo, mantendo um determinado padrão de vida dito normal, não é? Inês, desde logo, desculpe, porque é uma forma quase demasiado básica de abordar a sua questão, mas desde logo depende das condições económicas da pessoa. Claro. Eu já vi pessoas que torraram fortunas em drogas em geral. Não tem que ser a heroína. Mas enquanto houve dinheiro, mantiveram-se à tona. A partir de uma certa altura, não havendo mais dinheiro, isto, como é evidente, vai alterar completamente o cotidiano. Porquê? Porque vão começar a surgir as maneiras mais ínvias de arranjar dinheiro,
E porque depois, a partir de uma certa altura, é assim, as drogas são amantes muito ciumentas, querida. E, portanto, todas elas, as legais e as ilegais, como é evidente. E, portanto, a partir de uma certa altura, insensivelmente, aos poucos, uma pessoa começa a privilegiar o consumo em detrimento daquilo que era a nossa vida habitual. Ou faltando, ou o que posso imaginar. É o consumo que ocupa a nossa vida. Por exemplo, E engole essas outras rotinas. exatamente, não é? por exemplo, os americanos gostam, em relação ao alcoolismo, de falar de a love affair with a bottle. Precisamente nesse sentido que é uma relação. Por exemplo, voltando à heroína. Até porque muitas vezes se dispensa precisamente um parceiro, não é? Exato, era o que eu ia dizer. Voltando à heroína. Inês, nós temos casais em que, quando as coisas correm bem, leia-se, havendo heroína para ambos, tout va bien, Madame la Marquise. Não havendo, e sendo o consumo compulsivo, eles podem dar um com o outro a roubarem-se. Porque o outro escondeu uma dose, por isto, por aquilo e por aquilo outro. E é por isso que as velhas raposas da toxicodependência já ouviram todas, homens e mulheres em recuperação, dizendo de uma relação amorosa: como é que eu me pude enganar tanto? Nós não tínhamos nada em comum a não ser o consumo. Ou seja, pessoas que até foram com a melhor das intenções para a recuperação ao mesmo tempo. Isso depois também, como compreende, não tem que ser necessariamente numa comunidade terapêutica, pode ser em ambulatório. Não é? Mas pessoas que entram em recuperação ao mesmo tempo, vamos ser otimistas, cujos processos terapêuticos correm bem e que sem drogas descobrem que não há uma relação amorosa entre eles. O cimento da relação era o consumo. Isso depende do início da relação, não é? Depende, quer dizer, se me diz, por exemplo, que no início da relação nenhum dos dois consumia claro, drogas, isso é claro, outra coisa. Claro. Aliás, outras situações também são curiosas. Também é, pronto, ia dizer é curioso, mas é engraçado onde viemos parar. É muito habitual que nas estruturas de internamento, como as comunidades terapêuticas, se estabeleçam relações amorosas. E aqui as comunidades têm atitudes diferentes. Há comunidades que permitem o estabelecimento dessas relações e há outras que não, enquanto durar o período de internamento. E é muito curioso verificar que, por vezes, a obsessão por outra pessoa na comunidade é claramente um substituto para o consumo de drogas. É outra compulsão. Percebe? E então assiste-se a pessoas que poderiam passar em qualquer detector de mentiras, dizem durante o programa: assim que sair, eu vou namorar com fulano ou com cicrana, e depois saem e não acontece nada disso. E como sabe, nestas instituições, o grupo de pares é muito importante, em termos do feedback que dão aos mais jovens, etc. E é muito, muito habitual nós ouvirmos nos grupos, por exemplo, de ajuda, que se organizam, nós ouvirmos os mais velhos dizer aos mais recentes: atenção, porque tu andas a consumir a obsessão por aquele ou aquela. E a pessoa protesta e diz: não, 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 não,
eu gosto dele. E os outros dizerem, tudo bem, sabes quais são as regras e tal, mas vamos ver se isso dura depois de saíres daqui. E às vezes dura, não estou a dizer que não, mas muitas vezes não resiste. Implode quase. A nossa cabeça é um computador enlouquecido maravilhoso, sabe? Inês, provavelmente já viu isso noutros contextos. Em comunidade terapêutica, quando uma pessoa diz eu quero me ir embora, e grande parte das vezes, porque aquilo não é uma prisão, quem quer ir embora, os membros da comunidade, ou seja, os membros do grupo, tentam chamá-lo ou chamá-la à razão, dizendo que é melhor continuar em programa, a pessoa mantém a sua decisão e vai-se embora e ponto final, parágrafo. Mas é extraordinário verificar, o que também se verifica em tratamento ambulatório, mas em internamento é mais impressionante, que é a Inês tem à sua frente uma pessoa que não consome, suponhamos, há 3 meses e que decidiu que se vai embora. E não é nada raro a Inês olha e a expressão daquela pessoa, e nomeadamente os seus olhos, já estão a consumir. Qualquer coisa já mudou. Percebe? Percebo, claro. É evidente que grande parte das pessoas tem uma data de racionalizações, já aprendi tudo o que tinha a aprender, a minha mãe precisa de mim, isto e aquilo, mas nem pensar, não vou consumir. Não? E as velhas raposas, no caso da UFO, os monitores são pessoas que passaram pelo programa da UFO. E, portanto, é gente que tem um saber de experiência feito. E de vez em quando eu ouço comentários que é assim, nem à estação dos comboios chega. Porque vai sair direto. E é impressionante ver a expressão do olhar, porque é um olhar já completamente diverso. De desespero, de gula, quase. De gula. Ele já está a antecipar, ele ou ela, como é evidente, a antecipar o consumo que é verdade. É muito curioso. E isso acaba por ser a motivação diária, não é? Diária como? Não, para quem vai sair, não é? Já Sim. só faltam X dias para voltar a consumir, imagino. X dias não, falta sair e ponto final. Falta virem-no buscar, ou às vezes, quando as famílias recusam, a pessoa sai sozinha. E como presumo que sabe, a da UFO não é mesmo em Braga, é a meia dúzia de quilómetros na estrada para Vila Verde. E, portanto, o mais fácil é ir direitinho a Braga e ir a uma das esquinas em que se sabe que se consegue o produto. E pronto, assim, no calão da toxicodependência, alguns dizem assim, é extraordinário, sobretudo os mais novos, com muito pouca experiência, em termos de equipa terapêutica, ficam verdadeiramente espantados com a modificação do facies daquela pessoa, que, rigorosamente falando, continua abstinente, não tem nada dentro dela. Lembro-me, de há muitos anos, alguém que estava a começar a dizer: o professor é extraordinário, ele já tem o ar de junkie outra vez. E era verdade. Só faltava a droga. Como se fosse um fato que tivesse voltado a vestir. Exatamente. Como é que nós viemos parar? Não faço ideia, foi com as rotinas, não foi? É o que eu gosto dos programas de fim de semana, é isto. Nunca sei onde vou parar. Não, mas, ou seja, começamos com os cabelos brancos, falámos de rotinas. Mas podemos ligar as coisas. Nesse sentido, os toxicodependentes
preenchem perfeitamente os critérios de morro apto ao envelhecimento. Pois foi. Quer repetir essa frase, por favor? Conservar a esperança equivale a não envelhecer. A velhice é mais do que cabelos brancos e rugas. É sentimento que é tarde demais. É o sentimento que o palco já pertence a outra geração. A verdadeira doença da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a apatia da alma. E aqui, cuidado, porque alguns dos nossos ouvintes, e muito bem, estão a pensar assim. Atenção, Machado Vaz, algumas das drogas que tu dizes que observas há 40 anos são estimulantes e não sedativas. É verdade. E, portanto, quando nós vemos um heroinómano cheio de heroína, aquilo corresponde à nossa imagem clássica da apatia. A pessoa está, eventualmente, encostada a uma parede, quase sem acordo. Pronto. Mas atenção, porque mesmo as drogas estimulantes, aquelas que nos fazem não dormir não sei quantas horas, abanar o capacete não sei quê, etc, etc. Se nós libertarmos a palavra apatia das grilhetas de uma determinada imagem, que é a quietude, a falta de expressão, etc. E se falarmos de apatia como a incapacidade e a falta de desejo de movimento, de seguir em frente, as outras drogas provocam a mesma coisa. Porque a partir do momento em que alguém vive para o consumo de drogas, está parado. Boa forma de encerrar esta conversa e o seu pensamento. A partir do momento em que alguém está dependente de seja que tipo de droga for. Fez um pacto de morte. Aquela droga, de morte não, porque pode largar as drogas em qualquer altura. O que eu digo é que a partir do momento que aquela droga se tornou o centro da sua vida, a sua vida fica como uma pescadinha de rabo na boca. Lamento se esta imagem não é muito intelectual, mas fica em circuito fechado. Porque tudo gira. Por exemplo, esta pessoa que planos faz em termos profissionais, que planos faz em termos amorosos, no que quiser, pode fazer todos os planos, mas há sempre uma condição, que é, tudo isso é secundário em relação à minha possibilidade de consumir drogas. Mas acha que vai sempre conseguir contornar os obstáculos da vida, ou não? Estando a consumir? Sim. Não. Acha que o próprio não tem essa ideia? Não. O próprio tem uma sensação de omnipotência. Ok, é isso. Como é evidente, não é? Agora, é muito curioso, penso que estamos a terminar. Sim. É muito curioso, seguramente já lhe contei, porque é uma das minhas histórias favoritas em relação a isso. Quando eu estive na Suíça, passei não sei quanto tempo a arrebentar-me todo para ajudar um tipo que era um heroinómano. Simpaticíssimo, diga-se passagem, não é? Mas também com a minha inexperiência, seguramente, eu não conseguia nada. Ele vinha às consultas, raramente faltava, era muito gentil, falávamos da problemática, etc., mas quanto a diminuir consumos, nada para ninguém. E numa determinada altura o tipo apaixonou-se. O tipo apaixonou-se e apaixonou-se por uma fulana que era uma motoqueira. Que ao fim de semana, e como sabe, a Suíça é pequenota. Portanto, ela ao fim de semana metia-se, não sei se era a Harley Davidson, não sei, mas metia-se na moto e partia pela Suíça toda e não só pela Suíça. Não? E portanto surgiu um problema, porque ela disse-lhe com grande pragmatismo. Ou ela acompanhava? Não. Não, a questão era esta. Ela disse com grande pragmatismo, eu não consumo drogas. Tu consomes, é a tua vida. Agora há uma coisa, que é, ao fim de semana, eu não abdico da minha moto. E tu, mocado, não vais na moto comigo. E com toda a razão. Claro. Como é evidente. E o tipo, de repente, teve que escolher. E é extraordinário, não é? Porque a malta tem sempre a ideia, é difícil me deixar a droga.
É quando é. Foi num ápice. Foi num ápice. E passou a andar agarrada à cintura dela pela Suíça toda, não Que é? maravilha. E lembro perfeitamente de eu pensar assim, pronto, realmente, há muitas coisas em que eu não estou de acordo com Freud, não é? Mas quando Freud dizia que o amor é mais eficaz que a psicoterapia, pá, tinha razão. Pronto. Sem dúvida. Qual é o problema disto? É que se aquele namoro acaba, a probabilidade de recaída é imediata. Porque aquilo foi instrumental. Percebe o que eu quero dizer? Sim, Ele sim, não sim, deixou sim. a droga por ele, que é a melhor das razões. É deixar-nos por nós mesmos. Para seguirmos em frente. Ele deixou por ela. É complicado. Porque se deixa de haver o ela ou o ele, ainda por cima com o desgosto dessa perda, a recaída é muito tentadora. Não se esqueça de uma coisa. A esmagadora maioria dos toxicodependentes, para não dizer a totalidade, não deixa as drogas porque deixou de gostar de drogas. Deixa as drogas porque percebe que elas o vão destruir. Ou porque arranjou uma substituição ainda mais poderosa, não? Neste caso Claro. era o amor. Claro, é O verdade. amor e uma mota. É verdade. Ele aqui percebeu que as drogas o impediam de ter a mulher que ele queria. Claro. Ponto final. Claro. You can't always get what you want. Rolling Stones, por exemplo. Por que não? Por que não? Por que não? Um beijinho, Júlio. Beijinho, querida. Até amanhã. Até amanhã. Tá.